Olá, amiga empreendedora, começando mais um podcast Empreendedora Show. Aqui muito conteúdo para te incentivar, para te inspirar, para te motivar nessa jornada que ela é desafiadora e muitas vezes parece solitária, mas aqui no Empreendedora Show juntas a gente facilita muito mais. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu amo, que é a neuroeducação, e eu tô com uma convidada que ela é PhD e pós-doutorada em neuroeducação, que é a técnica de educar seus pensamentos e treinar o seu cérebro. A doutora Alessandra Gaidardi, minha amiga, graças a Deus, me ajuda demais, mas ela vai ensinar para nós, contar, dar dicas e mostrar como que a vida da empreendedora fica muito mais fácil quando ela identifica algumas crenças limitantes e consegue reeducar o seu cérebro. Ale, até que enfim você chegou, meu amor. Obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada a você pelo convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Todos os meus projetos eu te trago, né? Sim. Sempre, porque eu falo para ela assim, você é uma inspiração. Gente, essa mulher é inteligente demais, nossa senhora. Eu falo, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ela é muito inteligente, então você me inspira muito. Em todos os projetos que eu tô, eu te trago, que é para você acrescentar. Obrigada, Má. Você também é muito inspiradora e a gente sabe o quanto você inspira mulheres que estão nessa jornada de empreendedorismo, né? Então, parabéns, seu trabalho é muito legal. Muito obrigada. Bom, vamos falar com essa mulherada. Ale, aqui a gente tá com as nossas telespectadoras e são, na maioria, empreendedoras. E eu fiz questão de trazer esse tema para a gente tentar clarear o quanto o equilíbrio emocional, o quanto você levar o teu cérebro para o lugar que você quer facilita a tua vida empreendedora. Porque não é uma jornada fácil empreender, principalmente mulher, porque ela é empreendedora, depois ela tem que ser mãe, né, na maioria das vezes, dona de casa, esposa. São várias funções para uma pessoa só e equilibrar tudo isso é um desafio. E eu acho que você eu tenho certeza que você é a melhor pessoa para trazer algumas informações e dicas para ajudar nesse equilíbrio todo aí. Que podemos contar? Bom, primeiro de tudo, tenta conceituar e facilitar a neuroeducação para as nossas queridas amigas telespectadoras. O que é neuroeducação? Assim, em palavras fáceis. Então, vamos lá. Neuroeducação, como qualquer educação, é a nossa capacidade de aprender alguma coisa. Quando a gente trabalha com as maneiras possíveis de se aprender, tá? Então, quando eu falo de neuroeducação, é como eu treino o meu cérebro, vamos dizer assim. Como eu educo o meu próprio cérebro, que é uma coisa que é muito nova. Porque até pouco tempo a gente só falava na educação que a gente aprende com o cérebro. O cérebro é uma máquina e ele funciona perfeitamente. Mas existem maneiras de ensinar o seu cérebro também, de treinar a musculatura do seu cérebro também. E como que isso funciona? Quando eu começo a educar os meus pensamentos. Não é só pensar diferente. Todos os nossos pensamentos, eles seguem uma linha de raciocínio, tá? O nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente complexa. Então, todo pensamento tem outros pensamentos associados. A gente não pensa uma coisa separada. A gente pensa as coisas associadas. Quando eu educo os meus pensamentos, eu educo essa linha de raciocínio, para que eu não vá diretamente para lugares que não são adequados. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas elas conseguem reconhecer, a maior parte das pessoas conseguem reconhecer com alguma facilidade os pensamentos que não são bons. Quando eu penso isso, quando eu penso aquilo, me traz tristeza, me traz angústia. Mas elas dificilmente, cada dia mais pessoas estão se dedicando a olhar para isso, mas ainda é mais raro, que elas olhem para o caminho que o cérebro delas percorreu até chegar naquele pensamento. Então, quando eu falo de educar os pensamentos, não é só sobre, pensa positivo, pensa isso, não é isso. É entender como o meu cérebro funciona. Como qualquer máquina, para eu poder colocar uma programação nela, eu preciso entender como ela funciona. A gente não entende o nosso cérebro, grande parte, vamos dizer assim, né? Claro que toda generalização não é muito inteligente, mas, de qualquer maneira, entender o funcionamento do cérebro é o primeiro passo para uma neuroeducação. E esse entendimento do cérebro não é um entendimento técnico. Eu preciso entender como é, como não é, o ventrículo, não é isso. Mas eu preciso entender que todo pensamento tem uma linha. Ele é um raciocínio complexo.
Se eu não entender de onde ele vem, eu não consigo entender como eu chego naquela situação, eu não consigo evitar chegar nela. A neuroeducação, a programação mental, elas têm muito a ver com eu pensar as coisas adequadamente e não com corrigir um pensamento ruim. Se eu não entender de onde vem o pensamento, eu vou estar sempre corrigindo um pensamento ruim. Então, vamos dar um exemplo na vida cotidiana, prática. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Todas as vezes que eu chego em casa, a roupa está dobrada de uma maneira que eu não gosto. Aí eu vou lá e dobro ela da maneira correta. Isso é o que eu faço quando eu penso positivo. Tá. Eu vou continuar. Tudo bem, vou deixar arrumar. Tudo bem. Okay, eu faço ali, a meia culpa e falo, tá tudo certo aqui, eu dobro direitinho, tudo bem. No dia seguinte, você tende a acontecer o quê? Tá dobrado errado de novo, de novo, de novo, de novo. Aí você vai falar assim pra mim, mas é óbvio, né, que eu tenho que educar a pessoa, eu tenho que ensinar a pessoa, eu tenho que orientar a pessoa a fazer da maneira que eu quero. Sim, o seu cérebro é igual. Então, se eu penso, vou dar um exemplo mais extremo, mas pra gente entender. Eu penso muito sobre fechar o meu negócio, tá? Sim, estamos falando porque a gente tá falando de negócio. Sim. Então, toda hora que as coisas ficam difíceis, eu penso em fechar o meu negócio. Eu vou fechar, não aguento mais, é muita demanda, é muito estresse, vou fechar. E aí, eu me policio e falo, não, eu tenho que manter o meu negócio. Então, pensamento positivo. Ele vai durar o pensamento positivo por uma quantidade muito limitada de tempo. Porque daqui a pouco, o pensamento que me levou a vou fechar o meu negócio volta. E aí, o final da equação eu vou fechar meu negócio. E aí eu corrijo de novo, mas eu volto, eu corrijo de novo, eu volto. Se eu entender qual é a linha de raciocínio que me leva a vou fechar o meu negócio... Qual o gatilho que a gente chama, é isso? Também. O que te leva a pensar isso? Eu acho importante a gente falar de gatilho, porque essa é uma palavra que foi muito popularizada, o conceito dela foi muito popularizado, mas ela muitas vezes é usada de uma maneira equivocada e muito maior do que ela realmente é. O gatilho é aquilo que te impulsiona a fazer alguma coisa. Pensa no gatilho de uma arma, tá? Então é uma coisa que te dá um estímulo, te dá uma resposta muito rápida. Muitas vezes não é um gatilho. É um elenco de situações. Uma crença, é uma cultura. É uma crença, é uma cultura. É mais do que isso até, é um conjunto de coisas. Quando eu falo em um gatilho, eu tô falando de uma coisa isolada. E aqui a gente tá falando de eventualmente mais que isso, um conjunto de coisas. Então, é quando a escola do meu filho não tem aula e o meu companheiro fala não sei o quê, e não sei o que acontece. Quando junta tudo isso aqui, eu tenho esse pensamento. Tá. Então, tem a ver com gatilho? Sim, mas não necessariamente. Às vezes tem a ver com uma questão do dia a dia. Tem a ver com como eu chego... É de fato você entender como é que você chega no pensamento. E a educação... a neuroeducação é você entender isso e aplicar formas de então mudar este pensamento para não acontecer mais aquilo? Exatamente. Não para não acontecer mais aquilo, mas para que você comece a pensar outras coisas. O campo do pensamento ele é infinito. A gente brinca em infinitas possibilidades, a gente fala muito isso em neuroeducação e neurociência e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o campo do pensamento ele é infinito. Mas imagina uma estrada. Você está numa estrada. Tá bom? Então, você tá indo em frente, só tem aquele caminho, você tá indo em frente. De repente, ela tem uma bifurcação. Se você for para a direita, você vai ter infinitos outros caminhos. Se você for para a esquerda, você vai ter infinitos outros caminhos. Mas você não vai ter acesso aos infinitos outros caminhos da esquerda se você escolher a direita. Então, a neuroeducação é muito sobre você escolher em vez da direita a esquerda. Não quer dizer que você vai ensinar o seu cérebro a pensar sempre a mesma coisa, porque algumas pessoas elas vêm com essa ideia, né? Então, neuroeducação é o seguinte, eu vou de certa maneira, treinar meu cérebro para sempre que isso acontece eu pensar não sei o quê. Não é sobre isso. Não. É sobre você olhar para aquela situação que normalmente te leva para a esquerda, te leva para um pensamento negativo e associar ela de maneira diferente. As nossas memórias, elas são todas associativas, os nossos pensamentos são todos associados. Quando a gente começa a entender que isso é uma estrutura, não são coisas isoladas, a gente começa a entender também que as escolhas positivas que a gente faz do ponto de vista de educação mental, elas têm muito mais a ver com o leque de possibilidades que eu abro depois delas do que com a decisão em si. Então não é sobre eu pensar em fechar o meu negócio só, é sobre eu entender que toda vez que eu chego nesse pensamento de fechar o meu negócio, a minha mente já não está mais aberta para uma série de outras ideias e pensamentos que me ajudariam a levar meu negócio para um outro patamar.
Por quê? Porque eu fechei ali, eu peguei o caminho da esquerda. Se eu consigo pegar o caminho da direita, não é só sobre, nossa, agora eu sou mais positiva. Não, é sobre a quantidade de pensamentos que você destrava, vamos dizer assim, por ter tomado uma outra linha, por ter olhado de uma outra maneira. Todas as pessoas são extremamente capazes de tocar um negócio. Não estou dizendo que todas as pessoas vão tocar um negócio da mesma coisa, do mesmo jeito. As pessoas têm dons, elas têm talentos e tal. Propósitos, Sim, né, diferentes. Propósitos extremamente diferentes, mas se você pensar nas sociedades mais arcaicas, as pessoas faziam os seus trabalhos, elas faziam os seus fazeres. Hoje a gente está numa sociedade que às vezes olha para o trabalho do empreendedor como se ele fosse uma coisa de outro mundo. Mas na verdade o empreendedor ele é um trabalho extremamente raiz, vamos dizer assim. Porque ele é uma pessoa que olha para um talento dele, pode ser um talento autônomo, pode ser uma empresa, e ele toca Produz esse talento aquilo. dele. Sim. Né? Então, não há uma coisa, a meu ver, impossível para ninguém. De novo, as pessoas têm suas particularidades, então vão ter pessoas que estão mais aptas a uma coisa ou a outra, mas que não é impossível. O que torna muitas vezes o empreender impossível é esse conjunto de crenças, é um conjunto de pensamentos muito limitantes, é uma cultura que cerceia principalmente a mulher nessa coisa do lugar do trabalho. Enfim, então é muito interessante olhar para isso. A gente vai falar bastante sobre esse tema, que eu penso que faz toda a diferença na vida empreendedora, que é uma vida prática, tocar um negócio, mas as pessoas fazem a diferença no dia a dia, e as pessoas são o quê? O seu equilíbrio. Então eu vou querer falar muito sobre isso, mas só para a gente ilustrar aqui, nós estamos falando de um tema científico, né, Ali? A gente não está... Sim, nós vamos falar bastante de energia, de universo, porque eu creio, e a gente bateu um papo antes, então, dentro da nossa pauta, vale a gente falar sobre esse tema. Eu penso que a gente é formado de energia, e a energia faz toda a diferença. A energia que você põe no seu negócio, a energia que você demanda para o seu cliente, enfim. Mas, quando a gente fala de neurociência, nós estamos falando de um estudo científico, nós estamos falando nada só espiritualizado, né? Para as pessoas. A gente está falando de ciência, é importante falar disso, porque neuroeducação é um ramo da ciência. O que acontece? A neurociência também é um ramo da ciência, mas a gente, de uma maneira geral, nós popularizamos esse termo e banalizamos esse termo muito. Então acaba que hoje em dia chama-se neurociência uma variedade de coisas que de fato não tem um fundamento científico. Tá? E aí você tem umas nomenclaturas aí de neurocientista tal, que acabam ficando num lugar um pouco duvidoso, vamos dizer assim. Mas a neuroeducação especificamente, ela é muito voltada às questões neurológicas, a entender como funciona o cérebro e como eu faço para aprender diferente. Como eu faço para olhar diferente, quais são as maneiras de aprender. Então, uma coisa que a neuroeducação olha muito é como as pessoas podem aprender. Isso é um estudo da neuroeducação. As pessoas aprendem de maneiras diferentes. Algumas pessoas são neurodivergentes, como a gente sabe, elas têm atipicidades. Outras pessoas são, entre aspas, normais, né? Porque normal mesmo, acho que ninguém é, mas assim, tem um cérebro mais padrão. Mas a gente tem maneiras de aprender diferentes. E aí essas maneiras de aprender também acabam influenciando a forma que a gente vê as coisas. Algumas pessoas precisam de mais profundidade nos assuntos, outras conseguem aprender de uma maneira mais superficial, mas vários assuntos ao mesmo tempo. Então, entender esse funcionamento do meu aprendizado é uma riqueza na vida das pessoas. Muitas pessoas na idade adulta, já avançada, nunca olharam para isso. Nunca pararam para pensar sobre como é que eu aprendo. Eu aprendo mais do que eu escuto? Eu aprendo mais do que eu vejo? Eu aprendo mais do que eu manuseio? Porque ao saber isso, eu passo a ter um processo de aprendizado otimizado. Agora, tudo isso passa por uma ideia de que o aprender ele não está vinculado sempre à escola. A gente cresce entendendo muito isso, né? Eu aprendo na escola. O lugar de aprender é na escola, eu vou para a escola estudar. E quando acaba a escola, ali, o fundamental, o médio, às vezes a faculdade, acabou, não tem mais que aprender nada, eu sei tudo. Não, você não sabe tudo. A gente aprende da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O nosso cérebro está em processo de aprendizado o tempo todo. Então, quando eu escovo os dentes, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu estou aprendendo o tempo todo. Se eu prestar atenção nesse processo e entender que eu estou acumulando informação e conhecimento o tempo todo, a informação é o dado bruto, o conhecimento é esse dado bruto que virou um dado líquido, que ele virou potencial adquirido. Então, quando eu olho para o fato de que eu estou recebendo informação e transformando em conhecimento o tempo todo,
Eu entendo que o processo de aprendizado, ele é do dia que eu nasço até o dia que eu morro. Eu continuo aprendendo. Não está vinculado só à escola. Agora, a escola tem um papel importante? Claro que tem. Porque muitas pessoas aprendem a aprender na escola, dentro do processo da escola. Então, tudo bem. Mas, quando a gente fala em neuroeducação, está descolado dessa ideia de escola. É importante entender isso. É entender como eu aprendo na vida, o tempo todo. Nós vamos dar umas dicas de exercícios aqui pra gente usar na prática, né? Sim, sim. Ale, você é especialista segundo me parece as minhas pesquisas, você é a única especialista em comunicação não violenta no mundo corporativo, certo? Não sou a única, mas não somos muitos ainda aqui no Brasil, tá? E sim, eu trabalho corporativamente com comunicação não violenta, é uma das minhas áreas de especialização. Vamos falar rapidinho sobre isso, vamos falar com a empreendedora, trazer isso para a realidade da empreendedora, da comerciante, a empreendedora menor, a importância da comunicação dela ali no dia a dia com a sua equipe, com o cliente. Conta um pouquinho. Fala um pouquinho sobre a importância da comunicação não violenta, o que muda na vida e nas relações da empreendedora. Veja, a comunicação não violenta, ela não fala sobre uma comunicação calma. E esse é o grande mote aqui, é você entender que comunicar-se não violentamente não tem a ver com falar baixo, não tem a ver com falar devagar, não tem a ver com ser condescendente, não é isso. Então, a comunicação não violenta é uma maneira de neuroeducar-se. Essa é a verdade. Ela está dentro desse guarda-chuva da neuroeducação. E o que acontece? A base dela é que 50% de todos os meus processos de comunicação são meus e 50% são do outro. Então, quando eu falo em comunicação não violenta, eu estou falando muito mais até de como eu escuto do que de como eu falo. Porque, veja, quando eu falo qualquer coisa, eu estou aqui falando com você, falando com as suas telespectadoras, falando com as pessoas. Eu sei do que eu estou dizendo, mas eu não sei do que vocês estão entendendo. Como eu estou interpretando isso, né? A minha jornada, ela vai até os 50%. Depois é tua. Todo processo comunicativo que eu tento atropelar os meus 50%, que eu tento passar deles, ele tende a ser negativo. Todo processo de comunicação em que eu não chego nos meus 50% também. Quando que eu Vamos falar isso, né? Me fala um exemplo disso no dia a dia da empreendedora. Como eu ultrapasso os meus 50%? Quando eu presumo que o outro entendeu. Tá? Então, eu fui lá, eu falei para as pessoas que elas tinham que fazer uma determinada tarefa da maneira X, Y, Z, mas eu não falei isso de uma maneira pontuada, exatamente, né? A clareza, ela é um princípio muito importante da comunicação não violenta. Então, eu não falei isso com a clareza adequada, mas eu supus que elas entenderam. Eu também não perguntei se elas entenderam, eu apenas supus que elas entenderam. E aí, a partir daí, eu tomo qualquer outra atitude. Eu passei dos 50%. Porque o que cabe a mim é o que eu comunico. O que o outro entende, é só ele que pode me dizer. É só ele que pode validar. Isso não quer dizer que você vai ficar o tempo todo na sua prática profissional falando assim, mas vocês entenderam? Não é isso. Mas é sobre olhar, sobre ouvir, sobre ter um interlocutor. Eu estou conversando 100%. Você precisa ler pessoas também. Você precisa ter um feeling de que se aquela pessoa... Mas aí não, um julgamento. Estou presumindo que se ela entendeu. Às vezes eu penso que ela fez cara que entendeu... Isso, porque a cara que entendeu não existe, né? Ela é tua. Ela é um julgamento teu. Acho que essa pessoa tá com uma cara que entendeu. Não existe cara que entendeu. Não existe. Então, mas não, aparecesse assim na testa, entendi. Fora assim, vocês entenderam? Qual que é uma técnica e dá uma dica de como fazer uma tarefa para validar que aquela pessoa entendeu o que você quis dizer? Ótimo, vamos falar de um exercício super prático. É você olhar para o outro e pedir que o outro valide para você. O que eu falei? Isso. Não precisa ser necessariamente o que eu falei, porque pode ser um tom um pouco ofensivo. Tipo assim, você não estava prestando atenção, então me repete aqui o que eu falei. Não é isso, tá? Mas é assim, olha, pessoal, eu gostaria que vocês executassem tal tarefa de maneira X, Y, Z, ok? Ok. Como vocês pretendem me entregar isso? Porque a maneira de entrega determina se eu entendi ou não o que eu preciso entregar. Sem dúvida, boa. Então, essa é uma opção. Treinar a escuta ativa entre a sua equipe é muito legal. Entendendo que nada que eu proponho para minha equipe não tem que passar primeiro por mim. Estamos hoje num ponto do mundo, e a comunicação não violenta é muito séria sobre isso, em que sabemos que existe uma diferença importante entre o chefe e o líder. E essa pessoa que não ouve, ela é o chefe. O líder é aquele que é o exemplo. É aquele que as pessoas seguem porque elas querem, não porque elas são obrigadas. Sim. Então, se você quer liderar uma equipe, um time, seja ele de 90 pessoas, 1000 pessoas ou de uma,
Você pode ter um assistente. Sim. Você precisa ser o exemplo dessas pessoas, o modelo delas. Ah, mas então eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá. Não é isso. Mas dentro do teu fazer profissional, você tem que ser a bússola moral dessas pessoas. Você tem que ser a pessoa que faz aquilo ali de uma maneira correta. Então, uma dificuldade que eu, às vezes, acabo percebendo em mentorias em company, enfim, dentro de empresas, é o seguinte: eu tenho líderes que me chamam para falar sobre comunicação não violenta, mas que são extremamente violentos na sua comunicação. Mas que falam baixo, que não gritam, que não têm essa postura autoritária, mas não entendem que o autoritarismo, muitas vezes, ele tá nessa presunção de que todo mundo entendeu. Ah, tá, entendi. Eles não entendem que é muito autoritário, por exemplo, quando eu não escuto o outro. Quando o outro chega pra mim, quando eu digo um funcionário, chega na empresa e fala assim, eu tô com um problema, tá bom, tudo bem, mas o problema é da porta pra fora. Não existe isso, as pessoas são inteiras, elas são integrais. Então, a comunicação não violenta, ela supõe, por mais que a gente fale em comunicação e lembre do falar, ela supõe ouvir, ela supõe olhar, ela supõe que eu entenda que o outro é uma parte do processo. Não é sobre gostar do outro. E eu acho que isso é muito importante entender isso. As pessoas falam sobre comunicação não violenta, às vezes, como se fosse uma coisa do âmbito espiritual, do ponto de vista de ser compassivo com todo mundo. Lógico que tem a ver com compaixão, né? Educação compassiva é uma das maneiras que chamam aí mundo afora algumas técnicas de comunicação não violenta. Mas é sobre olhar para o outro como um ser humano e entender que o processo de comunicação ele funciona a dois. Ele funciona na relação. Ele funciona dentro de um contexto em que cada um vai andar metade. Porque se eu olhar para o outro pensando, olha, essa pessoa não me alcança, essa pessoa não vai entender o que eu estou falando nunca, como que esse processo vai funcionar se eu só posso andar 50%? Quem anda os 50% dela? Tem muito essa situação. Tem muitos empreendedores que, principalmente em empresas pequenas, acabam optando por uma, vamos dizer assim, mão de obra, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas por colaboradores, tá? Que eles mesmos presumem que não são tão bons naquilo que fazem porque aceitariam trabalhar por um valor menor. Tá? A gente sabe que essa é uma situação muito presente. Quando você olha para o seu colaborador como alguém que não tem potencial para te entender e para ter uma relação de comunicação com você está num caminho muito difícil. E ele sente isso também? Sim. E aí a comunicação fica violenta. Fica violenta. E quando ela fica violenta, não significa que ela fica gritaria. Quantas Sim. pessoas saem silenciosamente da Só empresa? Não é saudável. Quantas pessoas saem silenciosamente da empresa e um belo dia alguém fala, nossa, mas por que fulano foi embora? Ele nunca reclamou de nada. Entendi. Não é porque ele não reclamou que as expectativas dele estavam sendo atendidas. E aí, de novo, é fazer uma divisão importante entre essa violência do trato. É claro que berrar com as pessoas na empresa é extremamente violento, não estou dizendo o contrário. Mas existem outras maneiras de violência. E hoje em dia, tem muitos olhos sobre essa violência mais estrutural, sobre essa violência mais prática, mais visível, do grito, da coerção, do preconceito, isso está sendo mais visto pela sociedade. Mas essa violência que ela vem a partir de pequenas práticas, mas de pequenas práticas que subjugam o outro, de pequenas práticas que desconsideram o outro, de pequenas práticas que partem de pensamentos que são preconceituosos, mas não preconceituosos, por exemplo, no lugar das raças, mas no lugar do pensamento. Essa pessoa, ela não é burra, ela não vai me entender nunca, então só me obedece e fica quieto. Não tem como uma relação dessa ser positiva. E aí a gente falando de relação saudável, né, de comunicação saudável, na sua experiência, o quanto isso impacta no resultado da empresa? Quer dizer, o líder ter a adesão do seu liderado, né, ter ele próximo de você, por ter uma boa comunicação, uma comunicação saudável, e aquele chefe que só tem o resultado porque ele manda, obriga. Assim, a gente consegue ver o impacto disso no resultado da companhia, né? Consegue. Porque você não tem... o resultado ele é duro. Você não tem ao seu favor aquele funcionário como se ele fosse também o seu parceiro, o dono da empresa. Ele não luta com você, ele só faz a parte dele, né? Não, mas por experiência própria, tá? Pelos meus resultados em treinamentos corporativos de comunicação não violenta, os resultados eles são vistos no resultado da empresa.
Porque o que acontece? E é muito engraçado isso. Em treinamentos de comunicação não violenta, todo mundo acaba tendo um novo olhar sobre o próprio comportamento. Porque a gente está muito focado no outro, né? Então, se eu virar para qualquer gestor hoje, para qualquer empreendedor hoje, e falar assim, quais são os problemas de relacionamento, de comunicação dentro da sua equipe? Pouquíssimos vão olhar para si e vão falar assim, sou eu. Ou sim, sou claro. eu e os outros. Vão dizer, é o fulano, é o ciclano, eu não sei quem, porque faz isso, porque faz aquilo, porque fala isso, porque fala aquilo. E, na verdade, todo mundo tá dentro dessa sopa. Quando uma empresa 50-50, é o que você falou, né? Quando uma empresa tem problema de relacionamento, de comunicação, normalmente tá todo mundo envolvido no problema de comunicação. Tá? Então, o que eu vejo muito é o seguinte, é uma mudança de clima corporativo. A gente fala em clima organizacional, a gente tem uma outra esfera dentro da empresa. E aí você começa a ter resultados melhores. Por quê? Porque o ser humano foi feito para ser feliz, essa é a lógica, tá? Sim. Todo o resto é um desvio de curva. É engraçado isso, porque a gente cresce muito nas sociedades ocidentais com essa ideia de que o trabalho tem que ser duro, de que o trabalho tem que ser forçado, de que o trabalho é uma coisa que edifica o homem, então você não tem que trabalha ser ruim das 8 às 8, você não tem 12 horas, você é folgado, você... Trabalho e prazer não se misturam. Mas a grande verdade é que a linha de atuação do ser humano é ser feliz, tá? Quando eu saio da felicidade, tem coisa errada. Estar no campo da felicidade é o correto e é um campo de energia super legal para todo mundo. Então, como é que eu trabalho isso dentro da empresa? A partir, no mínimo, de uma comunicação não violenta. A partir, no mínimo, de uma estrutura onde as pessoas entendem que elas podem falar e que elas serão ouvidas. E aí, a partir daí, eu consigo fazer outros tipos de ajustes finos, vamos dizer assim, do meu pensamento com a minha equipe. Pensa que é uma máquina, né? O seu cérebro é uma máquina e a sua equipe também é uma engrenagem. Para eu alinhar ela toda, primeiro eu preciso que todas as engrenagens estejam dispostas a serem alinhadas, ok? E aí eu começo a alinhá-las. Então, o trabalho de neuroeducação, muitas vezes, ele se segue ao trabalho de comunicação não violenta dentro de uma empresa. Porque a comunicação não violenta, por si só, já dá um upgrade, já dá uma melhoria geral de resultado para essa empresa. E para a vida pessoal desse gestor? Porque entenda, quando você é gestor de uma empresa, você passa a ser corresponsável por muitas questões da vida dessas pessoas. Ah, imagina, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Se o seu plano de saúde é cancelado, a vida delas é atingida. Se você não fizer o pagamento do salário, a vida delas é atingida. Se você chega, eventualmente, de mau humor na empresa e fala um monte, a vida pessoal delas é atingida. Você está sendo responsável por essa situação. Então, entender esse olhar de responsabilidade é incrível. Porque quando uma pessoa se coloca num lugar de chefe, eu mando, você obedece, e deu errado porque você não obedeceu, o caminho mental que ela está fazendo, o caminho de pensamento que ela está fazendo é o seguinte... a responsabilidade é zero minha. A responsabilidade é total desse cara ou dessa menina que fez errado. Deu errado porque eu mandei de um jeito, fez de outro, porque eu orientei de um jeito, fez de outro, enfim. Quando eu faço isso, é como se eu pegasse a minha responsabilidade sobre a minha empresa e desse para o outro. É uma linha de pensamento equivocada. Então não adianta só virar para esse gestor e falar assim, não é bem assim. Quando uma coisa dá errado, você não pode falar que a culpa é toda do seu colaborador porque ele não entendeu nada. É mais que isso. Eu tenho que entender lá na raiz desse pensamento aonde foi que essa pessoa entendeu e onde é que começa esse pensamento dentro dele de que a responsabilidade eventualmente pode ser só do outro. Porque é impossível que ela seja a empresa dele. A responsabilidade daquilo ali funcionar dele. Então, é a linha de raciocínio mesmo. E aí, tanto na comunicação não violenta, quanto quando a gente faz treinamentos específicos de neuroeducação, a gente vai falar sempre muito de responsabilidade. Autorresponsabilidade. Nada que acontece na sua vida foge completamente à sua responsabilidade. Agora você entrou no tema que eu tava louquinha. Autorresponsabilidade, Ale. Agora eu quero, falando bastante de corporativo, eu quero passar um pouco para a vida pessoal, junto com a vida profissional da mulher empreendedora, como a gente falou aqui no começo, que ela tem vários papéis, né? Então, sim. No seu negócio, depois dentro de casa, mãe e tal. Tem uma situação que eu escuto sempre, que é a questão da família, do marido e sei lá, ou de alguém, né, do convívio dela que não apoia a vida dessa mulher profissional. E aí...
começa a entrar naquele desequilíbrio, né? O casamento começa a ficar ruim, porque ela, ou depois de uns anos que teve filho e tal, retoma pro mercado de trabalho, ou vai fazer um empreendimento, né? Vai virar aí, fazer o seu próprio negócio. Hoje com a internet, tem muita gente começando coisas na internet e estourando. Então, aquela situação de que o marido foi provedor por muitos anos e de repente ela voltou e passou a ter teu próprio recurso. Isso quando não, de repente estoura aí, e tem acontecido muito isso, ela volta poderosa, né? É cheia de energia e passa a ganhar mais que o marido. E aí vira um desequilíbrio dentro do lar. E infelizmente acontece que muitos casamentos acabam, né, neste processo. E aí eu queria que eu sei que você ajuda muitas mulheres, que você já transformou muitos lares com a educação, com a neuroeducação, né? Quer dizer, treinando, ensinando o cérebro dessas pessoas que estão dentro desse lar, para que não chegue nesse fim de acabar o relacionamento. Como você falou, é 50-50, a responsabilidade também é dela. Então, dela poder identificar como que ela melhora essa comunicação dentro de casa, como que ela treina o cérebro dela para se comportar diferente e conseguir o apoio do marido e viverem felizes para sempre. Ai, vamos lá, Má. É muito interessante falar sobre isso. Não existem porcionamentos de uma pessoa, tá? Então, essa ideia de que existe uma mulher que atua no mercado de trabalho, uma outra mulher que é a mãe, uma outra, sabe? Eu estou na minha função, não sei o quê. Isso é uma loucura. Isso não existe. Isso não existe. É uma As pessoa pessoas só, né? são Unidade. integrais. A sua maneira de pensar a vida e o mundo é uma só. É aquela. Ah, mas eu tô dizendo que as pessoas têm que ter um comportamento padrão linear. Não é isso, tá? Mas você enxerga o mundo de uma maneira. Você não enxerga o mundo de uma maneira quando você está trabalhando, de outra maneira quando você está dirigindo, de outra maneira quando você está com seus sobrinhos. Você enxerga o mundo de uma maneira. E isso tem a ver com o quê? Com o seu conjunto de crenças, de valores, de ética, de cultura familiar, enfim, do seu grande arcabouço de aprendizados. De bagagens. De bagagens da vida, tá? Dito isso, a mulher que empreende, ela é uma mulher integral. Que trabalha, que eventualmente tem filhos, que eventualmente tem um companheiro, que eventualmente tem os pais vivos e cuida deles, que eventualmente tem sobrinhos, que eventualmente cuida da casa, faz academia, que eventualmente gosta de, sei tem lá, um hobby, andar de bicicleta. Ela é uma pessoa completa e complexa, como todos nós, e inacabada, como todos nós. Então, sim. O que acontece? Em grande parte, as empreendedoras que começam a trabalhar muito tempo depois de já estarem casadas ou, enfim, num relacionamento estável com alguém, elas muitas vezes passam por essa barreira de terem passado do lugar da dona de casa, tá? Dessa mulher que só atuava no cuidado com a casa e com os filhos. A gente tem que tomar muito cuidado com o termo dona de casa, porque ele é hoje ele é usado de uma maneira muito pejorativa, mas esse cuidar da casa e dos filhos é extremamente apto ao feminino, é um lugar onde a mulher está muito bem, se ela quiser estar, então tá tudo bem. Mas muitas vezes ela passa desse estágio para o estágio da empreendedora. E aí, nesse sentido, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os gurus de internet que a gente resolve seguir. Porque muitas vezes vem essa fala, que é uma fala, não é que ela tá errada, tá? Mas ela é rasa. Essa fala de assim, tem que virar a chavinha. Agora você não é mais dona de casa, você é empreendedora. Porque todas aquelas questões associadas ao lar dela continuam com ela. Principalmente se tiver filhos, o cuidado com os filhos. Isso é uma premissa da vida dela, né? A maternidade, ela muda completamente a biologia da mulher, tá? Inclusive a maneira que ela pensa. Porque muda tudo, porque o seu corpo muda, porque a sua visão do mundo, de uma maneira geral, muda. E não dá pra virar uma chavinha. Ah, então agora ok. Então, como a criança ou adolescente, enfim, já tá mais independente, digamos assim, então eu posso ser só empreendedora. Essa mulher que você se transformou, se tornar mãe, ela é o que você é. E ela vai estar com você em todas as esferas da sua vida. Tanto que há muitas discussões se as mães são melhores empreendedoras ou piores empreendedoras, porque já se entende que elas têm uma visão de mundo um pouco diferente em alguns aspectos. No cuidado com o colaborador, na compreensão da família do colaborador, enfim, uma série de coisas. Quando você me fala assim, como faz para que
um eventual sucesso da mulher não separe um casal, eu vou te dizer o seguinte. É 50-50. Cada um vai ter que arcar com a sua parte da responsabilidade. Então, se as coisas estão num ponto de atrito, de conflito, é porque tem dos dois lados algo que poderia ser afinado e ajustado. E também entender os papéis de cada um na relação. Sem machismo, feminismo, tá? Sem a gente entrar nesse campo de ideias, tá bom? Mas o natural do feminino é o cuidado, é o acolhimento. Essa feminino não quer dizer feminista, né? Eu só falando de feminino. Da fêmea. A fêmea. Na natureza. Sim. Tá? O natural dela, na natureza, é cuidar. Então, se você olhar para os animais, e grosso modo, no fim do dia, nós somos animais racionais. O lugar da fêmea é o do cuidado. O lugar do macho é o do provimento. Ah, então a mulher nunca pode ser provedora? Não é isso, não estou entrando nesse mérito, ok? Mas o lugar da mulher, do feminino, não que o lugar da mulher, ponto. Do feminino, da energia feminina, digamos assim, é o cuidado. O lugar da energia masculina é o provimento. Quando um casal está 100% nessas bases e se reconhece, e aí vem a grande questão, e se admira por isso, você tem quase zero problemas de relacionamento. Ah, então não briga? Nunca briga, mas se entende, resolve. Por que briga? Porque estamos em constante aprimoramento. Quanto mais delicados, quanto mais elegantes estão as nossas sinapses, quanto melhor a gente aprende, menos a gente briga. Porque mais a gente consegue ouvir o outro e falar, tá, vou por aqui, vou por ali, e consegue conter o conflito antes do conflito acontecer. Tá? Então, mas isso aí já é que a gente brinca com uma elegância de pensamento. Você tem que treinar bastante para chegar lá. Mas nem toda discordância precisa virar uma briga. Né? Então, vai eventualmente discordar e depois chegar num acordo. Por quê? Porque quando ela se reequilibra na energia dela e ele na dele, não tem conflito. Então, e como assim? Indica... Mas espera lá, vamos terminar o contexto aqui. Conceito. Tudo bem. Quando eu tenho dentro da casa a mulher trabalhando, ela possivelmente não vai mais dar conta de todo esse sistema complexo do cuidado. Tá? Quando eu tenho essa mulher trabalhando, ela também vai ser uma coprovedora. Então aí eu passo a ter dois. A gente está falando aqui de relações heteronormativas e tal, mas a gente precisa usar um exemplo, tá? Não estou dizendo que esse é o certo nem que esse é o errado, mas a gente está usando aqui como exemplo um casamento de um homem e uma mulher. Então, essa mulher, ela passa a ser coprovedora, mas ela não consegue mais, por uma questão de tempo, né? As 24 horas do dia permanecem sendo 24 horas, fazer a mesma coisa que ela fazia no lugar do cuidado. Porque esse lugar do cuidado do lar e da família é um lugar muito banalizado na nossa sociedade, mas que dá muito trabalho. Na verdade, que cuidar de casa e de filhos, não sei o que, dá um baita trabalho. Então, essa mulher, ela vai pra rua e ela passa a ter um outro tempo para estar em casa. Se esse marido, se esse companheiro, se esse homem que tá com ela, ele olha para isso e pensa, ok, a minha mulher é uma coprovedora, fizemos essa escolha, ok, ou ela fez essa escolha, mas eu aceito, admiro, ok, tá beleza. Então eu tenho que entender que o tempo dela para cuidado diminuiu, ficou menor. A atenção para ela para cuidado ficou menor. Quando eu digo atenção, eu tô falando da cabeça, porque uma pessoa que trabalha, principalmente uma pessoa que empreende, ela pensa no negócio dela muitas horas por dia. Então, essa aqui diminui. Então, esse outro lado aqui, ele precisa equilibrar. Se eu tenho uma mulher que está com energia feminina, digamos assim, ela não está menos feminina, tá? Mas com esse lugar do cuidado, com menos tempo, eu vou precisar ter um homem que também se dedica a esse lugar. Ah, então, toda vez que uma mulher é coprovedora na casa, o cara tem que fazer, o marido, o esposo, ele tem que fazer serviços domésticos e tal. Não necessariamente, não é isso, mas ele vai precisar ajudar ela a suprir esses lugares de cuidado. Porque tem um cuidado do lar que pode ser terceirizado, que você pode contratar alguém para fazer, mas tem um cuidado do lar que não pode ser terceirizado, esse que está na afetividade, que está no equilíbrio da energia da casa e tal, esse não dá para terceirizar. Tá, mas aí, deixa eu fazer uma pergunta específica sobre isso. Vamos dizer que uma empreendedora tá com tem esse cenário e ela tá ouvindo e fala, tá, mas aí o meu marido tem que então me ajudar. Não é ajudar. É muito importante a gente desmistificar essa história de ajudar. Não é ajudar, porque nesse caso ele está coparticipando. Tá. O seu colaborador, ele não te ajuda. Ele trabalha com você.
Então, é fazer junto. Tá, aí a minha pergunta, meu marido, então ele precisa coparticipar. Aí a pergunta é, como eu conquisto a colaboração dele? Como que eu explico? Como eu faço ele aderir a isso? Pensando que, na minha parte, o que eu tenho que fazer para conseguir prática? Tem alguma dica Sim, assim? sim. Porque senão eu vou dizer assim, mas aí agora ele tem que também participar. Mas meu marido não dá, não sei o quê. Digamos que a gente já está naquele momento do conflito, naquele momento de que não apoia. Eu trouxe aqui o cenário. Então, o que eu, empreendedora, que quero fazer dar certo minha relação, quero resgatar a vida saudável com o meu companheiro, que não aceita, né, e que não me apoia, o que eu faço para conseguir essa colaboração dele? Existem algumas maneiras, tá? A primeira coisa que eu preciso olhar é como tá a minha energia, ela tá equilibrada? Tá tudo bem pra mim isso? Porque o que acontece? Muitas vezes a mulher, ela, vamos dizer assim, ela transborda no outro esse descontentamento que tá começando nela. Então ela não tá contente com aquela situação e aí ela coloca isso em cima do outro. Então, primeiro eu preciso entender, essa situação tá ok pra mim? Não tá, então precisamos conversar e organizar. Interno. Primeiro você precisa se organizar, é isso? Isso. Primeiro você se organiza, você olha pra você e você fala, isso tá bom pra mim ou não? Isso funciona pra mim ou não? Porque não tem receita de bolo. O ser humano é diferente, eu sou diferente de você. A gente vai interpretar a vida de maneiras diferentes. Então não adianta ela ir lá e pedir a colaboração dele. Olha, você tem que fazer isso. Não. Primeiro ela vai precisar se Primeiro equilibrar. ela olha pra ela. Primeiro ela olha pra ela, tá bom pra mim isso? Tá bom. Então, ok, vou buscar ferramentas pra comunicar pra ele que eu preciso da colaboração dele. Essa é uma situação. A segunda situação é, não tá bom pra mim. Porque não é uma falha, não é o fim do mundo. Não te torna menos mulher, menos inteligente ou menos qualquer coisa você olhar pra essa situação e falar assim, isso não tá bom pra mim. Eu gostaria de estar 100% atribuída ao cuidado. A gente muitas vezes olha pra isso como uma falha. E não é uma falha. É uma escolha. Mas ok, considerando que você tá ok com aquilo, você tá feliz, você tá legal, você tá na sua caminhada, na sua carreira, na sua jornada. Como eu comunico isso pro outro? Porque eu tô tendo conflito, eu tô tendo atrito, toda vez que eu peço ajuda, entre aspas, não rola, e é briga e tal, é não sei o quê. Primeiro eu preciso entender de que lugar eu estou conversando. Porque por mais que a gente tá falando aqui em equilíbrio de energia e tarará, eu continuo sendo a fêmea, falando com um macho. Nesse caso aqui, que eu tô falando da mulher, falando com um homem, tá? E, gente, quando eu uso fêmea e macho, não tem nada de mais do que a nossa natureza humana, tá? Então, tudo bem. Primeiro de tudo, de onde eu tô falando com ele? Lembrando que o homem, ele é o potencial da força. Se você tentar se colocar na força, vocês vão entrar em conflito. Por mais que você tenha razão. Porque não é sobre ter razão, é sobre como eu me comunico. Então, não bater de frente. Não bater de jeito nenhum, né? Vamos tentar não bater. Vamos tentar não bater no outro, de maneira geral. Mas, assim, claro, nada, absolutamente nada compensa a violência física, tá? É uma grande brincadeira. Sim. Mas é tentar não entrar num combate num lugar onde você já sabe que não vai dar certo. É como se você tivesse uma porta fechada e ficasse tentando forçar ela pra abrir. Porque daí é um jogo de egos e o ser humano não é o homem. Não é assim que funciona. Então, a mulher, ela sempre vai ter muito mais facilidade na conquista do seu objetivo, na conquista desse lugar, desse espaço de diálogo, quando ela se coloca no lugar do feminino. Então, veja, por isso é importante ela entender se ela está confortável com a situação. Porque se ela não estiver confortável com a situação, ela dificilmente vai conseguir se colocar nesse lugar receptivo, que está ali fazendo uma demanda, mas que está disposta a ouvir a posição do outro de uma maneira amorosa. A mulher, ela tende a fazer isso. Enquanto o homem, ele tende a resolver o problema. A gente brinca em neuroeducação que se os homens não tentassem resolver os problemas das mulheres, 50% dos conflitos de relacionamento não aconteceriam. Porque ela quer ser ouvida, ela só quer falar. Ela só quer falar. Tá, ela não quer que ninguém resolva nada. E ele quer resolver, porque são as naturezas deles. Ela quer proteger ser acolhida. Isso, e ele quer resolver, porque ele é a força, ele quer proteger. E ela quer ser acolhida, ela quer cuidar. Entender a nossa natureza ajuda pra caramba. Por que às vezes tem assuntos que é melhor, vamos dizer assim, você conversar com uma amiga, um terapeuta, seja lá com quem for, do que com o seu parceiro? Por isso. Porque
o seu parceiro tende naturalmente, o homem tende naturalmente a buscar soluções. Então você tá contando porque você não sabe o que aconteceu. Isso é muito normal, né? Então, você não sabe o que aconteceu comigo hoje, não sei o quê, porque a pessoa que, o meu líder falou isso, não sei o quê. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir no RH, você tem que fazer não sei o quê. Não, mas aí não sei o quê. Não, mas você tem que fazer essa outra coisa. Por que você ainda não fez não sei o quê? E aí ela se irrita, sai batendo tudo. Ele se irrita porque ela não escuta nada do que eu falo, porque na terceira vez ele falou, já te falei o que era pra você fazer, você não fez ainda. Então, a gente tá falando de natureza humana. A gente não tá falando de pessoas boas ou ruins, a gente tá falando de natureza humana. Então, a mulher que ela tá ok com a situação da vida dela, ela tem condições de fazer uma demanda pro outro, porque ela consegue cumprir os 50% dela. Senão ela não consegue nem os dela. Não dá pra ela pedir o do outro. Mas ok, a mulher tá contente com isso, ela tá feliz, a vida dela tá legal profissionalmente, mas pessoalmente isso tá acarretando problemas que foi especificamente o que você me trouxe. Primeiro de tudo, eu olhar para como eu estou pedindo. Então, isso é um baita exercício. Eu tô numa situação de conflito dentro do meu relacionamento há X tempo sobre o meu trabalho. Como eu faço para resolver isso? De novo, não tem receita de bolo, mas eu vou dar algumas dicas. A primeira é, olha para como você está pedindo. Olha para sua demanda. Olha para sua demanda. Você está pedindo ou você está exigindo? Essa é uma premissa linda e básica da comunicação não violenta. Isso é um pedido ou isso é uma ordem? A gente tende a ordenar, não a pedir. Então, eu estou pedindo para essa pessoa, para esse meu companheiro, para ele ter atenção a essa situação que não está boa para mim. Ou eu estou mandando ele fazer isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. A segunda coisa é, em todas essas coisas que eu estou, entre aspas, de novo, pedindo ajuda, mas, né, demandando que ele coparticipe, que ele faça comigo, eu estou aceitando o fazer dele? A maneira dele de fazer essas coisas? Porque quando eu peço para uma outra pessoa dividir uma atividade comigo, eu preciso entender que ela é diferente de mim. E que ela não é minha colaboradora, nesse caso, né? Somos coparticipantes de uma relação. Então, de repente, eu vou lavar a louça de um jeito, a pessoa vai lavar de outro. De repente, eu quero ajuda com a roupa para lavar, sei lá, lavar e pendurar, e eu vou ter que entender que essa pessoa, ela tá coparticipando, mas ela vai lavar e pendurar do jeito dela. Isso é difícil, porque um relacionamento não é uma empresa. Não existe ordem hierárquica. Ninguém manda em ninguém. Um relacionamento saudável, ninguém manda em ninguém. A mulher, ela tende a fazer isso, por quê? Porque como nesse caso que a gente tá falando, tá? Ela fez por algum tempo, ela tem uma facilidade para fazer essas questões domésticas, principalmente, ela acredita que o outro precisa fazer do mesmo jeito que ela, que ele tem que fazer do mesmo jeito que ela. Mas veja, isso é uma situação que se inverte em muitos casos, tá? Existem muitos casais que operam ao contrário, que é o homem que diz que precisa da ajuda da mulher e ela não faz as coisas de casa, demanda e tal. Essa ideia de eu tô pedindo pro outro o que ele pode fazer, ou eu estou pedindo para o outro o que eu quero que ele faça? Então, essa é a segunda observação. A primeira é como eu estou pedindo. Isso é um pedido ou é uma ordem? Olha para você. Se você tiver dificuldade de olhar para você, grava. Grava. Você precisa conversar sobre uma coisa importante com a pessoa. Isso é um exercício interessante. Você precisa fazer isso? Ok. Põe um gravador. Grava. E depois, calma, com o seu cérebro estável. Porque lembra, quando você está irritado, quando você está tenso, o seu cérebro, ele está mais agitado. Ele não está olhando para as coisas de uma forma muito tranquila e muito compreensível, né? Então, depois você escuta essa gravação da conversa de vocês e se avalie. Eu estou pedindo ou eu estou ordenando? Eu estou pedindo. Então, ok. Ponto 1, tô ok. Não, eu estou ordenando. Então, já tem que começar aí a rever esse negócio. Como é que eu estou falando isso? Segunda coisa é, a devolutiva da pessoa, ela não existe ou ela existe de uma maneira diferente da que eu gostaria? Porque muitas vezes essa é a questão também. Você não faz nada. Não é que a pessoa não faz nada. Ela não fez do jeito que eu queria. E aí o terceiro ponto é, existe um caminho do meio? A grande lição da comunicação não violenta, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja em qualquer lugar que você for usar, e o aprendizado da comunicação não violenta e da neuroeducação como um todo, ele não existe só no ambiente. Ainda que a pessoa faça um trabalho no âmbito pessoal, isso vai alterar a vida profissional dela. Ainda que a pessoa faça um trabalho no âmbito profissional, vai alterar a vida pessoal dela. Porque muda a maneira dela entender as coisas e dela viver no mundo. Então, esse é o terceiro ponto. Qual é o caminho do meio? Eu quero A, a pessoa quer B. Se eu e a pessoa ninguém ceder, a gente vai romper. Porque eu quero A e a pessoa quer B. Então, ou é conflito todo dia ou é ruptura.
Qual é o caminho do meio? Como é que a gente chega em si? Quais são as propostas? E aí, no caso, como a gente está falando especificamente com a mulher, faz muito sentido ela levar propostas, porque a gente não faz isso, porque a gente não é resolutiva, não é a nossa natureza. Algumas mulheres são, mas a grande maioria não é. Então a gente leva o problema e não a solução. Entendi. Esperando que o outro traga a solução, porque essa é a natureza. A mulher leva a questão, o homem soluciona. Quando eu já estou numa situação de conflito, esse homem talvez ele não esteja em condições de te trazer uma solução, pelo menos uma solução que você gostaria. Já leva as opções. Leva opções de um caminho do meio. E se a gente tentasse isso? E se a gente tentasse aquilo? Sempre nesse lugar do juntos, tentar. Pode ser que funcione, pode ser que não. Mas e se a gente tentar isso? E se a gente tentar aquilo? Se a pessoa seguir esses 3 pontos, que parecem muito simples, mas não são, tá? Mas ela já chega num entendimento desse conflito muito diferente. Só isso pode resolver N conflitos. E com o apoio da família, do companheiro, a tendência do seu negócio, do seu desempenho ser muito melhor é grande, né? Sim, claro, porque somos seres integrais. Eu não consigo ficar triste em casa e feliz trabalhando. É isso. Não dá. E aí, você tá triste em casa, você chega dentro do negócio e aí os seus colaboradores percebem e você é o espelho. E aí a sua energia é a energia que eles vão demandar também. Sim. Né? Tem tudo isso. Aí vira realmente uma esfera de coisas erradas, dando de energias ruins e não anda, né? Eu acho importante a gente deixar claro aqui 2 coisas. Primeiro, quando existe esse atrito, não é culpa da mulher, não é culpa de ninguém. É uma questão de responsabilidade e muitas vezes tem a ver com um alinhamento diferente dessas 2 pessoas que se uniram. Ou porque quando se juntaram atrás, pensavam de uma maneira diferente, ou porque a situação era diferente, ou porque foram criados de maneira diferente. Veja, as nossas crenças de criação, elas atuam sobre a nossa vida em todos os aspectos. Então, isso às vezes é extremamente complexo na nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade, os adultos de hoje, tá? As gerações adultas de hoje que estão no mercado de trabalho, vamos falar aí do pessoal de 20 a 50, 60 anos, que hoje em dia o mercado de trabalho, ele ainda adere muito até 60, até mais do que isso, tá? Mas vamos falar aí sobre, sei lá, de 20 a 60, sei lá, 70 anos, que a pessoa está bem ativa ainda no mercado. Tem uma questão emblemática muito importante, porque nós temos homens, de novo, não podemos generalizar, tá bom? Cada família criou seus filhos de uma maneira, cada homem pensa de uma maneira, mas o que a gente tem são comportamentos padrão. E a gente, em pesquisa, em ciência, a gente fala de padrões, a gente fala de maiorias, tá? Então, o que a gente tem é uma quantidade grande de homens que vivem numa dualidade. E essa dualidade é a seguinte: ao mesmo tempo que eles desejam uma esposa, uma mulher, uma companheira, pode ter o nome que for, né? Porque a gente não precisa se prender a isso. Sim. Mas uma pessoa do lado deles, que cuide da casa, que traga o feminino, que traga o cuidado, que quando ele chega em casa ele se sente acolhido, amado. E isso não tem a ver com ter comida pronta no fogão, mas tem a ver com essa disponibilidade da mulher. Tá? Ao mesmo tempo, eles crescem com uma ideia de que a mulher pode ser coprovedora. E que esse é o correto, que o homem e a mulher trabalhem e estejam na rua. Quando isso na teoria é lindo. Isso na prática é um problema. Porque se a mulher é coprovedora e ela passa o dia todo também ocupada com as suas questões, a disponibilidade emocional dela não é a mesma. Só que mas a gente faz uma grana e a gente contrata X colaboradoras em casa. A disponibilidade emocional dela não é a mesma. Não importa se a louça está lavada ou não, a disponibilidade emocional dela não é a mesma. Se eu quero uma mulher disponível emocionalmente para mim, eu preciso aliviar a carga de tensão emocional dela com outras coisas. Senão não dá. E aí isso é muito delicado. Porque ao mesmo tempo que a gente tem esta geração de homens adultos no mercado de trabalho, a gente tem também uma geração de mulheres que cresceram ouvindo que deveriam ser independentes. E que deveriam ter controle sobre suas vidas. E não fica muito claro como elas fazem isso, mas a fala das adultas hoje é: cresci para ser independente, para ser dona da minha vida. Tem muitas mulheres que são extremamente independentes, mesmo sendo financeiramente dependentes da pessoa que está com elas. Não tem a ver só... Às vezes o grande erro está em vincular tudo ao financeiro, ao recurso. Isso tem muito mais a ver com o nosso campo emocional do que qualquer outra coisa. Tudo que a gente está falando aqui tem muito mais a ver com a nossa esfera emocional do que com a prática.
É que é um pouco difícil ver isso, porque a gente vive num mundo em que você tem que ter dinheiro, pagar os boletos, que nem o pessoal brinca e tal. Então, ok, eu não tô diminuindo isso, não tô falando pra ninguém viver de amor em uma cabana, não é isso. Mas a grande parte dos conflitos que a gente tem nos relacionamentos, eles não são sobre dinheiro, eles são sobre emoções mal geridas. E essas emoções mal geridas precisam ser justificadas de alguma forma, porque a gente precisa de justificativas para as coisas. E a gente justifica como? Com a questão do provimento. Ah, é porque trabalha, porque não trabalha, porque ganha dinheiro, porque não ganha dinheiro. Mas a gente está falando muito mais aqui das questões emocionais, o que eu espero do outro e o que o outro me entrega, do que do dinheiro em si. Senão, eu não teria um contingente gigantesco de pessoas com muito recurso, com uma abundância de recurso, e com N problemas dentro do relacionamento. E isso acontece. Eu trabalho com inúmeras mulheres nessa posição. Eu trabalhei, trabalho hoje. E aí não justifica, você concorda? Se é uma família que tem muito recurso, tem recurso, por que é que está tendo conflito? Se toda a questão do conflito é o provimento ou não provimento? Porque quando a gente fala em provimento, Marcela, a gente está falando do provimento todo. Quando eu falo em a mulher é o receptor e o homem é o provedor, eu não estou falando que ele é o provedor só do financeiro, ele é o provedor da segurança. O que a mulher mais quer na vida é segurança. Não é você, são todas. É um aspecto do humano feminino, do humano fêmea, da mulher. A mulher busca segurança. Aí o pessoal fala assim, nossa, olha não sei o que lá, que mulher interesseira, que casou, juntou não sei o que com o cara tinha dinheiro, não sei o que, tá. Não tô falando que isso é certo, não tô falando que isso é errado, tá bom? Não tô entrando em nenhum julgamento de valor aqui. Mas se você parar pra pensar, muitas vezes ela viu segurança nesse cara. Ou num cara mais velho, ou num cara que tem um padrão social que ela acha mais aceitável para a vida dela, mais quieto, mais falante. Isso tudo o cara que vai na academia tem a ver ou não com vai as na academia. crenças. Isso tudo tem a ver com a nossa necessidade de segurança. Mas essa segurança, ela vem da nossa educação, da nossa crença? Ou não? Não. A segurança já vem da nossa mulher, natureza. Isso, a mulher tem necessidade de segurança. Ela precisa estar se sentindo segura. Se ninguém torna ela segura, ela vai dar um jeito de se sentir segura sozinha. E é aí que começa o meu problema de relacionamento quando eu sou empreendedora. Eu não estou empreendendo porque eu quero aumentar o meu recurso, eu não estou empreendendo porque eu amo o que eu faço, eu estou empreendendo porque eu não me sinto segura. Então eu busco segurança do meu jeito. Percebe como é muito mais sobre a emoção do que sobre o recurso? Sim, mas essa é uma conversa longa, ela não é simples, a gente tem que vir com um raciocínio para entender aonde a gente chega. Então, quando eu entro nesse conflito do quero que minha mulher trabalhe, não quero que minha mulher trabalhe, não sei o quê, ele não tá ali, ele tá lá atrás. Eu preciso entender o que eu queria, o que eu esperava dessa relação, o que ela esperava dessa relação e por que a gente tá em atrito. Aonde que o negócio desandou? E dificilmente, sinceramente, vai estar nesse lugar do trabalho. Tem muito mais a ver com essas outras demandas. Com a falta de energia que ela vai ter para coisas que ela teria em abundância, porque ela está dividindo a energia dela com outras coisas, nas questões de ego, porque ela faz mais do que eu, ela faz mais recursos do que eu, ela ganha mais dinheiro do que eu, ela é mais inteligente do que eu. O homem é extremamente competitivo. Então, se ele olhar para você e ele falar assim, ela tá fazendo um negócio que eu não faria, é complexo. Se ele não conseguir olhar para isso com admiração e respeito, é atrito. Então, o papel da mulher poderia ser transformar isso numa ação que ele admire, não que ela bata de frente, que vire uma competição. Exatamente. Eu espero que as telespectadoras tenham acompanhado o raciocínio do mesmo jeitinho que você, porque era exatamente isso que tudo isso levava a entender. Quando eu consigo fazer com que o outro olhe para o meu fazer com admiração e respeito, ele não compete. Se ele não compete, não tem atrito. Sai dessa situação de briga mesmo, porque a competição ela traz. E se ele te admira, ele tende a co-participar sem você pedir, você não precisa pedir. Então, volta lá atrás. Eu tô pedindo uma coisa, eu tô pedindo uma ajuda, entre aspas, uma co-participação, não sei o quê, e não tá resolvendo. Primeiro eu olho pra mim. Eu tô satisfeita com essa situação? A minha autoexpectativa tá suprida? Tá, legal. Não tá, volta 2 casas. Ok, considerando que tá, pra mim tá ok, beleza. Como eu tô comunicando isso? Eu tô pedindo ou eu tô mandando? Eu tô pedindo, tô mandando. 90% dos casos vai chegar na conclusão que você tá mandando, mas ok, tá. E aí depois, como é que eu viabilizo isso? Quando eu olho pra essa tríade, se as coisas estiverem organizadas, é muito natural que eu entenda, eu não tenho que pedir.
Eu tenho que mudar o processo de uma maneira tal que seja claro para o outro que eu preciso de suporte, que eu preciso de segurança, que eu preciso de auxílio, que eu preciso de apoio, seja lá. E seja lá onde for, seja no cuidado com a casa, seja emocionalmente, seja no não sei o que. Agora, se eu não entender que é um processo de dois e que não precisa ser ordenado, que se houver admiração e respeito, ele vai ser dedicado, ele vai ser oferecido, eu inverti a linha, tá tudo certo. Porque eu fiz os meus 50% da caminhada, eu ajudei, lembrando que eu não faço nada, né? Eu não mudo ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém salva a vida de ninguém, cada um cuida de si e cada um opera na sua vida a partir dos seus, enfim, suas possibilidades também, né? E dos seus entendimentos. Mas se eu tô num lugar de dizer, ó, ok, eu faço isso aqui e eu consigo comunicar pro outro o que eu faço e não o que ele não faz. Ele admira, ele respeita, ele me oferece a mão para que a gente consiga juntos fazer os outros 50%. Então, muitas vezes o meu problema em comunicar com o outro tá porque eu tô focada no outro. O que ele tem que fazer, o que ele não faz, o que ele pensa, o que ele disse, Se eu focar em mim, o que eu fiz? Lembra da história das borboletas? Eu adoro essa história. Arrume o seu jardim que as borboletas virão, não corra atrás das borboletas. Sim. Parece uma bobagem, mas tem uma verdade da vida monstruosa nisso aí. Se você correr atrás delas, se você arrumar o seu, elas vêm, né? É uma metáfora bem... Por que é que essa pessoa que tá do teu lado todo dia, dormindo na mesma cama que você, não tá olhando com admiração e respeito pro seu fazer? O que tá faltando? O que você não tá comunicando? É sempre sobre nós, né? Na verdade... O que acontece são consequências e reações sempre das nossas atitudes, né? Também Sim. É uma outra premissa que a gente escuta por aí. E que é verdade. Faz todo sentido, né? Não é? O que o outro faz para você não importa, e sim a forma que você reage contra aquilo, né? É como eu recebo, porque lembra, o outro falou o que ele quis. Eu entendi como eu quis e isso criou um processo de comunicação. Ele falou o que ele quis e eu escutei o que eu quis. E ok. Se eu mudar a minha maneira de escutar, o mundo muda. Se eu mudo, o mundo muda. Isso é verdade. Mas é sempre importante dizer o seguinte, isso não significa que a culpa é de... Porque tem mulheres que vão ouvir isso aqui e a cabecinha já tá lá. E tá vendo, a culpa é minha. Sou eu que não comunico direito, sou eu que não faço direito. Claro que não. Tem uma questão ambiental. É claro que um companheiro que está aberto ao diálogo, que está aberto ao olhar, facilita demais esse processo para a mulher. Enquanto um companheiro que está completamente fechado, que está agindo de uma maneira que a gente brinca no popular como um ogro, dificulta muito. E nem todos os casais vão chegar num momento de ajuste com isso, tá? É importante dizer também que ninguém tem que viver infeliz e numa situação em que se sente desrespeitado, né, em que haja qualquer violência, mesmo que não seja violência física, agressão verbal, que haja algum tipo de violência contra os seus valores, contra quem você é, né? Não é isso. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, a instituição família, ela é muito importante para o crescimento pessoal e para o crescimento profissional. Porém, a gente vive numa sociedade em que o homem que coloca no seu currículo que é casado aumenta suas quantidades de contratação e a mulher que coloca no currículo, principalmente que tem filhos, diminui. Então, é importante entender que é um ambiente que não é tão hóspito, esse ambiente corporativo, às vezes, para a mulher. Mas, destacando desses contextos, que são importantes, mas não são mandatórios, tá? É importante entender isso. É uma parceria e é uma parceria que foi feita para durar, foi feita para dar certo. Eu tava brincando com você antes da gente começar sobre a analogia dos carros, e é um pouco isso, né? Hoje a gente fala assim, os carros antigos eram melhores, porque eles podiam ser consertados, então tinham mecânicos que consertavam. Hoje em dia, quebrou a peça, tem que trocar a peça, quebrou muita peça, troca o carro. E às vezes a gente tá olhando para os nossos relacionamentos da mesma maneira. Não, mas a gente tem que buscar... Não é assim que funciona. Tem que buscar o equilíbrio, não adianta ficar trocando, a não ser que seja um problema pontual, grave... E, enfim, o amor também não existe mais, aí não, ok, sim, as pessoas vão ficarem juntos, mas eu sou super a favor de resgatar as coisas, porque, cara, se o problema tá em você, o problema tá nele, trocar de companheiro, vai acontecer a mesma coisa, alguma outra divergência vai ter, vocês Exatamente. Você tende a encontrar uma outra pessoa com quem você vai ter o mesmo tipo de conflito. Mas isso que você falou agora me lembrou de uma coisa muito legal. Quando você me convidou para vir aqui, você falou assim, dá umas dicas. Fala como uma pessoa melhora a vida dela no todo dia. Você acabou de falar assim, se o problema estiver nele, se o problema estiver em mim. A gente usa muito a palavra problema.
E se a gente não usasse essa palavra? Então, um exercício muito legal é, durante um dia, para na sua vida durante um dia e anota, num papel, num bloco de notas do celular, qualquer lugar, tá bom? Quantas palavras negativas você falou? As palavras negativas, elas não precisam estar num contexto negativo, mas elas estão em algum contexto. Para o nosso cérebro, a palavra não, ela é um pouco interessante, porque ele não entende ela direito, tá? Então, quando eu falo não faça isso, as pessoas falam assim, a criança é rebelde, você fala não faz isso, ela faz. Porque quando você fala não faz isso 10.000 vezes, você está reforçando a ideia. A negativa não existe. Olha que coisa Então, muito o que legal. acontece? Então eu nunca posso falar não para nada? Claro que não. O não existe para delimitar limites, para você falar, olha, aqui vai, aqui não pode mais, ok. Mas quando eu falo de ideias, quando eu falo principalmente do campo das ideias, não utilizar palavras negativas é muito interessante. Não porque você precisa ser good vibes e falar, pensar positivo e falar positivo o tempo todo, não é isso. Mas o uso das palavras negativas, além dele incorporar no seu arcabouço de ideias, dentro da sua cabeça, ideias do tipo, eu não consigo, ideias limitantes, o não, ele é complexo. Então, em vez de eu dizer eu não sou pobre, eu digo eu sou rico. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas em uma, eu estou partindo de uma negativa que talvez meu cérebro não entenda corretamente. No outro, eu tenho certeza que ele entende, porque é positivo. É linear. É um treino, né? Você precisa um ficar treino. se policiando mais. Eu acho que essa é uma atitude muito legal. Você passar um dia, 24 horas, prestando atenção em todas as palavras negativas que você fala. Quais são as palavras negativas? Difícil, problema, não quero, não vou, não consigo, sou incapaz de, eu sou mesmo um idiota, autodepreciação de uma maneira geral, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não entendo nada. A gente faz isso o tempo todo. Eu sou louca. Uma das palavras mais difíceis, e aí a palavra difícil cabe muito aqui. Por mais que a gente diga que não há nada difícil, nesse caso, uma das palavras mais complexas de retirar desse inconsciente e desse fazer limitante da mulher é a palavra louca. Nossa, porque eu acho essa palavra muito pesada. Todas as vezes que a mulher é colocada num lugar de confronto, não todas, mas muitas vezes, ela é chamada de louca. E aí isso é extremamente ofensivo. Nenhuma mulher gosta de ser chamada de louca. Eu não admito. Principalmente quando ela sabe o que ela tá falando e ela não é louca, não é mesmo? Agora, entre nós, temos um costume de nos chamar de louca. Eu sou muito louca mesmo, você é muito louca mesmo. A gente não deixa o outro não pode falar, mas a gente mesmo fala, né? Eu sou muito louca mesmo. Eu não sou muito louca. Você não é muito louca, ninguém é muito louca. Porque pro meu cérebro é uma agressão também. Eu tô falando na brincadeira, mas no meu inconsciente caiu igualzinho. Louca, louca, louca. A gente se machuca muito. Então, esse dia de treino de palavras negativas... um exercício de tirar essas ele é palavras. muito legal. Descreve aqui um pouquinho para as empreendedoras no dia a dia dela. A mulher que tem o seu negócio, a mulher... Ou até aquela que trabalha numa empresa, né? Como que a cocriação, ela funciona com o desempenho do cérebro? E o que fazer para que trabalhe ao seu favor e você tenha melhores resultados, seja mais produtivas? Eu amei essa pergunta. Porque, veja, quando a gente está falando de neuroeducação, a gente está falando de um padrão científico muito sério e claro, que é como o seu pensamento funciona e como você delimita ele, como você muda ele, e os caminhos para chegar nele, tá? Acho que isso ficou bem claro falando disso até agora. Quando a gente fala em processos de cocriação, a gente está falando aí nessa neurociência mais espiritualizada. Eu sou atuante nessa área e eu acredito nisso, tá? Primeiramente, é importante entender o seguinte: espiritualidade não quer dizer religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. E aí, quando a gente fala em processos de cocriação, eu estou entendendo que esse todo maior é uma parte de mim e eu sou uma parte desse todo maior. Então, o processo de cocriação da realidade ele é muito complexo para algumas pessoas, ele é muito simples para outras, ele devia ser muito simples para todo mundo. Porque é o seguinte: você acredita que existe uma força maior, ok? Quase todo mundo acredita que exista o nome que você quiser dar para Deus, ou para o todo, ou para o universo, ou enfim. Até mesmo os ateus, eles acreditam em uma massa maior, enfim. Acredita-se, tá. Se eu entender que eu faço parte dessa massa maior, se eu entender que eu sou um pedaço disso, eu posso criar junto com isso. A ideia da cocriação, ela é a ideia da criação humana.
Seja você da religião que você for, porque isso não tem a ver com preceitos religiosos, isso tem a ver com com espiritualidade. Então, veja, se eu acredito que eu sou uma parte de Deus, eu vou usar aqui o termo Deus porque eu acredito em Deus, tá? Mas se você está ouvindo não acredita em Deus, ok, você entenda que eu estou falando do universo, do todo, ou melhor, eu vou usar todo, e aí quem, como eu, crê em Deus, vai entender que todo é Deus. E quem tiver uma outra crença, ok? Acho que é mais honesto. Todo. Se existe um todo e você é um pedaço desse todo, imagine uma grande nuvem e você é um pedaço dessa nuvem. Se essa nuvem cria tudo, você também cria porque você é um pedaço da nuvem. Você tem a mesma capacidade criativa. Ah, mas eu não sou do tamanho da nuvem, por isso que você cocria. Você cria junto com a nuvem, porque a nuvem é maior. Ah, mas e se eu tiver uma crença diferente que não tem Deus? Cara, em alguma coisa você acredita, ok? Você é parte de alguma coisa. Essa coisa da qual você é parte, cria. Você cria com ela. Tá, partimos do princípio de quem crê no que nós estamos falando agora. Como cocriar a prosperidade profissional? Como cocriar prosperidade o quê? Profissional. Como cocriar prosperidade profissional. Sim. Então vamos lá. Vou falar uma coisa que eu espero que todo mundo que está me ouvindo entenda, porque vira todas as chaves. Uau. É o caminho do salto quântico que o pessoal fala, não sei o que lá. Lembrando que física quântica existe, tá? Mas não é o que as pessoas falam na internet. A física quântica é a física de partículas, ela existe, ela é muito séria, mas o que a gente fala na internet e chama de física quântica tem todo um lance espiritual junto que não é exatamente a física quântica, tá bom? Mas entendendo o seguinte... Isso é que dá você entrevistar uma tudo, PhD, né? Não, mas se eu estiver falando coisas muito fora da caixinha, você me fala. Imagina, eu só tô levando uma hora pra conseguir entender um conceito, mas tá tudo certo. O importante é que eu tinha várias perguntas, eu só consegui fazer 2 até agora, porque eu levei uma hora pra entender o que você queria dizer em cada uma. Mas você entendeu, meia hora. Isso Entendi, foi maravilhoso. Tá ótimo, o importante é a qualidade, não é a quantidade, depois a gente vem outras vezes aqui. Faz parte. Mas enfim, vamos lá, volta Bora aqui lá. na cocriação. Voltamos. Como eu cocrio abundância no meu ambiente profissional? E essa pergunta, ela é a pergunta de milhões. Uau. Tá? Porque eu não cocrio abundância no meu ambiente profissional. Nossa, aí você me desanimou. Eu cocrio abundância. Não existe uma abundância, existe uma vida abundante. E isso é uma verdade absoluta. Ninguém é abundante em uma coisa e não é nas outras. Aí você vai me falar assim, mas tem fulano que é rico. E é triste, e tem uma vida horrorosa pessoal. Ele não é abundante, ele é rico. Você me falou em abundância profissional. A abundância profissional, ela, entre outras coisas, inclui a riqueza e a prosperidade. E não tem nada de errado nisso. E não tem nada de não espiritual no dinheiro, tá? O dinheiro também é uma força. Ele também é uma energia. Tudo é uma questão do uso que eu faço dela, como todas as energias. Então, quando eu falo em ter abundância profissional, eu entendo ser uma pessoa abundante. E como eu faço para ser uma pessoa abundante? Eu me conecto com a energia de abundância. Eu começo a viver uma vida de abundância. Ah, mas você tá falando aqueles negócios de mentir, né? Minta, como é que é? Finge até ser verdade, não sei o que, não. Não é bem isso, não. Porque quando a gente finge até ser verdade, a gente tá mentindo. A energia da mentira ela é péssima, ela não cria nada, não resolve nada. Quando eu falo em viver uma vida de abundância, é olhar para minha vida com abundância. Tem uma diferença importante aqui entre eu olhar para minha vida com abundância e entre eu olhar para minha vida e fantasiar. Tipo assim, eu tenho uma vida que não é bacana, mas eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou agradecer pelas pequenas coisas e tal, ser feliz no simples, a brincadeira da internet, ser feliz no simples. É você efetivamente olhar a abundância para as coisas. Há um tempo atrás a gente falava na História do Segredo, que é um livro que mudou muito, né? O mundo e a maneira como as pessoas olhavam, as pessoas leigas no geral, porque é um livro muito fácil de entender, como é que essa coisa do pensamento altera a nossa vida. O livro não é um best-seller gigantesco que todo mundo fala dele à toa, né? Porque funciona. Sem dúvida. Só que por que não funciona para todo mundo? Porque na época do Segredo, e a própria Rhonda, que foi quem escreveu O Segredo, já fala muito sobre isso, entendia-se a capacidade de moldar a realidade do nosso pensamento. Tá? E agora aqui é importante falar que a gente não está falando de neuroeducação, a gente está falando de neurociência. A gente está falando de um lance que é espiritualizado sim, que tem a ver com coisas em que eu acredito, com a qual eu trabalho, mas que aqui a gente já está distanciando um pouco, tá, do acadêmico neuroeducação. A gente está falando de campo de energia. Sim. Que não é que não tem estudo sobre, mas são outros campos de estudo. Sim. Tá? Mas ok.
Quando eu falo lá do segredo, eu falo da força do pensamento, do poder do pensamento. Então, como pensar diferente altera a minha realidade, que foi o que a gente falou até agora. Ok. Hoje o que eu entendo é que o que eu penso altera isso da minha realidade, muito pouquinho. O que eu sinto altera muito da minha realidade. Então por que eu continuo falando em pensar positivo? Falei até agora sobre modelar pensamento. Porque o que eu penso me ajuda a modelar o que eu sinto. Eu não modelo o que eu sinto. Eu não consigo. Eu não consigo olhar pra você e falar, agora eu vou gostar de você, agora eu não vou gostar de você. Não tem uma decisão nisso. É mais complexo. Mas eu consigo modelar meu pensamento. Eu não vou mais usar essa palavra. Eu não vou mais fazer desse jeito. Eu vou olhar pra esse processo comunicativo. Então, isso é modelar minha palavra. E aí isso transforma o meu jeito E de aí sentir. eu vou sentindo diferente. Tá. O que eu sinto cria a minha realidade. Então, se eu sinto que eu sou abundante, eu tendo a ter mais. Tem uma máxima nas leis universais que ela é extremamente dura para algumas pessoas e ela tá em quase todos os livros religiosos escrita de N maneiras, tá? Quase tudo que a gente fala aqui tá na Bíblia, tá no Alcorão, tá? Ok? Só que tá escrito de outras maneiras. Mas uma das máximas universais é a seguinte: o universo, Deus, o todo, vai te dar mais do que você já tem. E se você olhar para a vida de uma maneira geral, você vê que isso é real. Quando a pessoa ela entra num processo de abundância, ela tem cada vez mais, ela não para. Porque é como se a resposta universal, ela sempre vem nesse lugar. Você tem mais do que você já é. Então, se eu sou abundante, eu recebo abundância. E de onde ela vem? De qualquer lugar. É desligar da ideia de que tem que vir da onde eu empreguei a energia, porque às vezes não vai vir, vai vir de outro lugar. E entender que eu vou sempre ter mais do que eu já tenho. Porque o que eu tenho é um reflexo do que eu sou. Então eu vou ser sempre mais do que eu já sou. Então, se eu sou uma pessoa que está numa situação econômica complicada, se eu sou uma pessoa que está numa situação de relacionamento complicada, eu tendo a receber mais disso? Sim. E como que eu mudo pensando positivo? Sentindo diferente. Mas eu começo a sentir diferente a partir do que eu penso. Então me fala isso na prática, por exemplo. Na prática. Eu sou uma pessoa que tem problema com o meu relacionamento todo dia. Eu brigo todo dia com esse marido, tal, não sei o que, brigo todo dia, não sei o que lá. Então eu tendo a receber o quê? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Beleza. Aí, um belo dia, eu resolvo começar a viver como se meu relacionamento fosse o melhor do mundo. Mas como que eu faço isso? Simplesmente acorda de manhã e pensa, o meu relacionamento é o melhor do mundo. Mas a pessoa continua... Sim, mas lembra, a pessoa é só 50%. Só 50%. Você consegue ficar com o seu. A sua parte você Fica faz com o teu. perfeita e deixa ele fazer a parte. Ok. Ou então, se de repente você... E essa, por exemplo, é uma premissa muito interessante. Você é solteira e você quer um relacionamento. Tá bom? Beleza. Você começa... Vou fazer a partir de hoje, vou Manda fazer ver. isso. Você começa a viver como se você tivesse um relacionamento. Então deu 8 horas da noite, eu vou fazer o quê? Eu vou pra casa, porque se eu tivesse um relacionamento, eu estaria... Se essa for a minha ideia, se for isso que eu quero. Mas hoje eu não vou comprar uma camisola nova. Não vou. Eu vou sim, claro que eu vou. Porque eu tenho um relacionamento. Eu tenho um relacionamento. E você tende a ter um relacionamento, porque você tem mais do que você já tem. E o seu casamento mais. Você vai falar assim, mas o cara nunca muda. Olha, pelo menos tudo que eu vi até hoje. Ou o cara muda, ou simplesmente aparece outro cara. E porque ele sai que da sua acontece? vida. Cara, você deu uma ordem pro universo. Falou assim, olha, minha vida é assim. É assim que eu vivo. E aí esse todo cria os meios. É sobre isso, cocriação. Não é achar que você vai criar junto com o criador, seja o criador o que você pensa que é. Né? Essa é uma outra mensagem importante. A vontade do todo é soberana. Quando tem um ditado que eu adoro, quando se as nossas vontades forem iguais, que elas aconteçam, e se forem diferentes, que a sua prevaleça, não é assim? Porque a vontade do todo é criador, é soberana. Mas eu posso dizer o que eu quero. Falou, ok, sua vontade é soberana, mas eu vivo isso aqui, ó, a minha realidade é essa. Você pode organizar o ambiente para a minha realidade? E você percebe que isso vai muito além de mudar o seu pensamento, ou de falar positivo, ou de não falar a palavra não. Entendi, é você viver o que você Viva a realidade que você escolheu.
Escolha essa realidade. É uma Mesmo que escolha. ainda você não esteja nela. Mesmo que em volta ainda não esteja perfeito, você pode escolher viver essa realidade todos os dias. E na vida empreendedora, lá dentro da empresa dela, Mesma como fazer coisa. isso? A mesma Eu coisa. chego, a minha empresa é um sucesso, hoje vai entrar, tá cheio de cliente, eu tenho que atender muito cliente. Isso, mas não de uma maneira artificial. Tem que Sim. ser real. Tipo assim, tô lá com a minha prateleira lotada, não entra um cliente, mas eu vou entrar, vou limpar todas as coisas, porque hoje vai vir cliente, porque Isso, eu vou sei que na vizinha, eu vou falar assim, nossa, minha loja tá estourando, ela tá maravilhosa, tá cheia de gente. Porque eu já tô vendo isso, porque não é uma mentira. Porque eu fecho os meus olhos e eu visualizo essa loja cheia de gente. Eu visualizo esse negócio funcionando. Eu não chamo mais o meu negócio de negocinho. Eu não chamo mais isso o é meu uma coisa negócio de importante. hobby. Eu não chamo mais o meu negócio de, tô fazendo ali um negócio, tô um bico, um quebra. Não, é o meu negócio. É a minha ideia. A minha ideia é muito valorosa. Isso é uma coisa importante que você falou pra mim lá fora e eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sobre a forma que você valoriza o seu negócio. Eu tenho uma empresinha, eu tenho um negocinho, eu tenho uma lojinha. Isso, não tem ninho. Não existe isso. Você gosta que alguém te chame de mulherzinha? Você é uma Não. mulherzinha. Nananã. Não, Por então quê? é um negócio, eu É um tenho uma negócio, empresa. é uma empresa. Mesmo que ela seja bem pequenininha. Sim. Se eu uso diminutivo pra falar que a minha empresa ainda é pequena, olha, eu tenho uma empresa pequenininha, mas é carinhoso. Mas a gente tá falando aqui do uso desses diminutivos, existem os diminutivos usados de maneira carinhosa, até no mulherzinha, ok. A gente às vezes brinca, né? Eu sou mulherzinha mesmo, ok. Mas quando esses diminutivos eles são usados pra diminuir o valor real do teu negócio, Teu eles não cérebro te levam, entende. eles não te levam também. pro caminho de abundância. Você tá dando a seguinte mensagem pra você mesma, ir pro todo, entendendo que você Eu é um sou pedaço do todo. pequenininha. É um negócio lá, um negocinho. É uma coisa que eu faço ali. Se der certo, deu. Se não der, paciência. Não tem se der certo, deu. Se não der, paciência. Olha, é muita coisa. A gente só conseguiu fazer 3 perguntas, mas eu quero dar um recado para vocês. Se você entendeu que é possível modelar os teus pensamentos, que é possível programar o teu cérebro para chegar aonde você quer, você só entendeu isso, já tá ótimo. Já? Agora, como Fantástico. eu faço isso? Aí, facilmente, a doutora Alessandra, nós vamos deixar todas as redes sociais dela aqui. Tem Instagram, tem canal no YouTube. Conteúdo que você entrega, eu sei, diariamente sobre esse tema. É um prazer para mim falar sobre esse tema. Eu passei por um burnout. Eu entendo o quanto é difícil, às vezes, a gente estar preso nas nossas crenças e a gente não enxergar que existem outras possibilidades na nossa própria vida. E muitas vezes leva a gente para um processo de culpa muito sério, muito severo. Então, para mim é muito importante dar ferramentas para... Eu não mudo a vida de ninguém. Ninguém muda, né? Seria ótimo, mas ninguém muda. Já diz a Bíblia, vós sois deuses. Você muda a tua vida, ninguém muda. Mas você dá as ferramentas para cada um. Mas eu posso ajudar as pessoas, e é o que eu tento fazer diariamente, a terem ferramentas para conseguirem pensar diferente, olhar diferente para a vida delas e entender que isso tudo é uma grande esteira que te leva a viver uma vida diferente. E ao viver uma vida diferente, você cria uma realidade condizente, coerente. A vida é sempre coerente. O que está em volta de você é coerente ao que você é, ao que você entrega. Não que se sua vida hoje não é ideal, é porque você é pequena, porque você não fez o suficiente, não é isso, tá? Mas significa que precisa de um ajuste, precisa de um alinhamento. Como você olha pra você? Como você encara a vida? Como você tá vivendo todos os dias? Todos os dias você levanta da cama e você escolhe. Você escolhe da hora que você põe o pé fora da cama até a hora que você vai dormir, você faz escolhas. Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou falar com tal pessoa, eu não vou, eu vou tomar essa atitude, eu não vou. Eu escolho o tempo todo. Todo. Se eu tomar escolhas diferentes, se eu tomar caminhos diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Se não, não. Se eu continuar dentro dos meus padrões, por isso a gente fala em padrões limitantes, isso não vai mudar nunca. O que eu tento é oferecer ferramentas, e acho que em grande parte até hoje consegui bastante, para que as pessoas vejam esses outros caminhos, vejam as possibilidades. Porque às vezes você está dentro, né, a gente brinca, dentro do furacão a gente não vê nada fora. A gente só vê vento. Se você olha de fora do furacão, você consegue ver o furacão. Você consegue até sair de perto do furacão. Se você estiver dentro, já era. Você está preso. Então, o que eu tento é oferecer ferramentas para você não ficar preso dentro desse furacão. E se ainda assim, com todo o conteúdo da doutora Alessandra nas redes, você sentir necessidade de fazer um trabalho específico com as suas crenças ou com o seu cenário atual,
A doutora Alessandra tem uma mentoria maravilhosa, onde ela faz um planejamento e reprogramação mental pontual para problemas ou para uma busca de uma vida abundante, né, Lê? Esse processo pode ser Faço o individual. convite. Esse processo pode ser individual, ele pode ser coletivo, a gente pode trabalhar em grupos, a gente pode trabalhar sobre crenças pessoais, a gente pode trabalhar com corporações, que é um trabalho que eu adoro fazer dentro de empresas, com a comunicação não violenta e também com a questão das crenças e valores. Quando a gente fala em crenças limitantes, não é só falar da crença não, tá? Toda vez que eu vivo uma coisa de novo, meu cérebro ele não diferencia. Se eu tive uma situação traumática, toda vez que eu conto ela de novo, toda vez que eu vivo ela de novo, pro meu cérebro eu tô sentindo ela de novo. Eu tô sofrendo de novo, tá doendo de novo. Então essa coisa também de ficar voltando para crenças limitantes, para situações traumáticas só por voltar, não é uma ideia boa. Você só tá sofrendo de novo. Então, é olhar para a minha jornada e falar, ok, a minha jornada é essa, eu preciso olhar com cuidado e curar esse ponto, ok, e vida que segue. E entender que daqui para frente eu posso criar uma realidade diferente, eu posso ter uma questão diferente. E isso funciona em ambiente pessoal, em âmbito pessoal, e isso funciona em âmbito corporativo. E isso muda empresas, isso muda o propósito. A gente fala, caramba, em propósito, e a gente esquece que o propósito começa na gente. Eu preciso de um propósito. A minha empresa tem um propósito, as coisas têm um propósito de existir. Qual é esse propósito? Ah, eu não tenho propósito. Tem. Você pode não estar ciente dele, mas ele está lá, ele existe. Você então é também trazer ele para consciência. Você também ajuda a encontrar o propósito. A encontrar não, a reconhecer, ele está lá. A reconhecer, o meu propósito está aqui, o meu propósito está ali. É isso aqui que de fato é importante para mim. Eu comecei esse business foi por causa disso aqui. Porque às vezes a gente só precisa disso. Olhar e falar, ah, era aqui. E às vezes a gente precisa de um guia para isso. Então, eu tento fazer esse trabalho. Lembrando que qualquer vestígio que você der para o seu cérebro de como ele chega numa situação melhor, ele vai pegar e ele vai tentar aprender. E ele vai operar isso em todas as esferas da sua vida. Porque, de novo, a regra é ser feliz. O natural é que as coisas deem certo. Então, se as pessoas saírem desse episódio de hoje com essa informação, eu já vou estar extremamente feliz. O natural da vida é que as coisas deem certo e que a gente seja feliz. Isso aí. O recado final que eu ia pedir para ela dar, mas já deu. Ale, obrigada. Foi um prazer. Mais um projetinho meu, você estar comigo. No próximo tem o outro. Vamos contar rápido, 2 minutos. Novo projeto, eu e a Alessandra estamos começando, que é uma confraria de mulheres aqui na região da Moca. Então, uma confraria de mulheres empreendedoras. Serão convidadas algumas mulheres, algumas de segmentos diferentes, para nos tornarmos um grupo forte, de confidente, de confiança, e para entregar e troca, né? Informação, da gente crescer. Então, fiquem ligados que teremos mais um projetinho saindo do forno aí. E eu queria fazer um parênteses rapidinho sobre esse projeto, que nós já super rápido, mas que eu acho que é importante. O que tem a ver tudo isso que a gente falou hoje com esse projeto? Ambiente, ambiência. O ambiente em que eu estou altera muito a minha visão do mundo. Então, se eu estou num ambiente de mulheres que também têm jornadas próximas a mim, e quando eu digo jornadas próximas, não é necessariamente uma história de vida igual, mas que nesse momento em busca do mesmo. Num lugar, ok, eu tendo a crescer. Eu simplesmente por estar perto de pessoas que querem crescer, eu tendo a crescer também. Aquela historinha de que as 5 pessoas que eu mais convivo eu sou o resultado minha vida, disso, eu sou o resultado ela é uma verdade absoluta. Então o que a gente busca aqui é criar um ambiente de valor. E esse é o convite que a gente faz, né? Venha participar, estar conosco neste novo projeto, na confraria, você que é empreendedora, no bairro da Moca, porque o nosso podcast ele é nacional, sim, mas nós estamos situados aqui. Sim. E neste momento o modelo começa na Moca e, dando certo, a gente vai multiplicando ele para os outros bairros, sim, né? Sim. Empreendedora Show fica por aqui. Estamos já 1h30 falando e se deixar a gente fala muito mais. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Estamos juntas. Muito obrigada. Muito obrigada.